Bom dia, galera do segundo ano. Olha só, nós estamos naquele quarto capítulo do primeiro livro, o último capítulo do primeiro livro, que é um capítulo muito grande, muito extenso, e nós precisamos terminá-lo. Então, o que está faltando é nós tratarmos um pouco sobre polígonos. Isso vai ser utilizado mais adiante quando a gente for estudar a geometria espacial. Bom, então, o que são polígonos? Polígonos, como o próprio título já diz, esse prefixo poli significa vários, o sufixo gono significa lados, então são as figuras que possuem muitos lados. Por exemplo, um triângulo é o menor polígono que existe, com 3 lados. Você pode ter um polígono com 20 lados, chamado de icoságono. Então, os polígonos têm N lados. Os principais elementos de um polígono são exatamente o seguinte: os vértices, que são os encontros daquelas retas, os lados, as diagonais e os ângulos. Lembrando que em um polígono, o número de vértices, o número de lados e o número de ângulos são sempre iguais. Por exemplo, a figura mais simples, um triângulo, ele tem 3 lados, tem 3 ângulos e tem 3 vértices. Ok? Já as diagonais, aí elas diferem. Por exemplo, um triângulo não tem diagonal. Um quadrilátero, um retângulo, por exemplo, tem 4 lados, tem 4 ângulos, tem 4 vértices e 2 diagonais. Depois nós vamos ver como é que fazemos para calcular o número de diagonais de um determinado polígono. Mas continuando, como é que se dá o nome a esses polígonos? A nomenclatura desses polígonos depende do número de lados. Geralmente nós usamos o seguinte: o número de lados mais a terminação gonos. Por exemplo, uma figura com 5 lados a gente chama de pentágono, 6 lados, hexágono, e assim por diante. Eu dei o exemplo de 20 lados, que chama icoságono. Agora, existem 2 especiais. O triângulo, 3 lados, nós chamamos de triângulo, e quando possuem 4 lados, são os quadriláteros, não tem um nome específico com essa espécie de nomenclatura que eu mencionei. Na verdade, a gente só usa essa nomenclatura a partir de 5 lados. Ok? Então, nós vamos ver o que é necessário para se fazer cálculos, para se descobrir o que falta em um polígono. Nós vamos ver a soma dos ângulos internos e externos, como se calcular o número de diagonais. Beleza? Ok. Bom, antes de mais nada, o que são polígonos convexos e não convexos? Um polígono convexo é aquele que você pode traçar uma reta dentro dele, a partir de 2 pontos que estão dentro dele, e essa reta fica ainda contida nele. Um polígono não convexo seria aquele polígono onde você pega 2 pontos que estão dentro dele, e quando você une esses 2 pontos, a reta fica fora dele. Apesar de que a minha reta aqui ficou um pouco torta. Mas essa é a diferença crucial entre um polígono convexo e não convexo. Nós vamos estudar os convexos. Os não convexos a gente adapta, porque dá para dividir os não convexos em convexos e utilizar todos os nossos conhecimentos. Agora, eu falei que nós iríamos ver a soma dos ângulos. E é isso que nós vamos ver agora através de algumas fórmulas. Depois nós faremos algumas atividades. Soma dos ângulos internos de um polígono. É utilizada a seguinte fórmula: SI é igual a N menos 2 vezes 180 graus, onde esse N representa o número de lados, mas também pode ser o número de vértices, pode ser o número de ângulos, né? Já que nós dissemos que eles são iguais. E no caso dos ângulos externos, então, a soma dos ângulos externos, que nós vamos chamar de SE, é sempre 360 graus. Não importa qual o número de lados do polígono, a soma será sempre 360 graus. Agora, algo que nós utilizamos bastante na geometria plana é o cálculo do número
de diagonais. Como calcular o número de diagonais? Existe uma formulazinha básica que é o seguinte: n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, mais uma vez, n representa o número de lados do polígono. Ok? Eu sempre encontro algum aluno com alguma dificuldade de lembrar dessa fórmula, se é n menos 3 ou é n menos 2. Há essa dificuldade, às vezes se coloca o 2 em cima, o 3 embaixo e a fórmula fica toda errada. Uma forma de lembrar é que é só você observar que o triângulo ele não tem diagonais. Então, se esse n for 3, quando você fizer 3 menos 3 dá 0, o que resolve o problema do triângulo. Então, é só lembrar que lá em cima você deve colocar n menos 3. Beleza? E existem alguns polígonos que são especiais. São chamados polígonos regulares. Esses polígonos, eles têm a seguinte característica: mesmo número de lados e mesmo número de ângulos. Ou seja, os lados têm a mesma medida, os ângulos têm a mesma medida. Então, por exemplo, um quadrado é um quadrilátero regular. Um triângulo equilátero é um triângulo regular, porque os ângulos são todos iguais a 60, os lados têm a mesma medida. E aí, nesse caso, nós temos, para os polígonos regulares, nós temos como calcular os ângulos internos e externos, já que eles são todos iguais. Para começar, nós vamos chamar de I o ângulo interno. E vamos chamar de E o ângulo externo. Então, eles têm algumas características. Por exemplo, a soma de um ângulo interno com um ângulo externo é sempre 180 graus. Ou seja, eles são sempre suplementares. Agora, como calcular um ângulo interno? É só você fazer a soma dos ângulos dividido por n. Ou seja, aquela formulazinha n menos 2 vezes 180 dividido por n. Com isso, você vai achar um dos ângulos internos de uma figura regular e depois você acaba conhecendo todos os outros ângulos porque eles são iguais. E o ângulo externo a gente faz a mesma coisa, 360 graus, que é a soma dos ângulos dividido por n. Com isso, nós podemos achar cada um dos ângulos internos. Com essa ideia, dá para a gente fazer os 3 primeiros exercícios que nós temos na página 85 e 86. Ok? Nós vamos fazê-lo agora. Veja só, página 85, exercício de número 1. É uma questão bem direta de aplicação de fórmulas. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. A soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono é... Ora, se é um hexágono, como o próprio nome diz, é uma figura que tem 6 lados. Então, posso dizer que n é igual a 6. Como eu quero achar a soma dos ângulos internos, então basta você fazer o seguinte. SI é igual a n menos 2 vezes 180, onde esse n é 6. Então, nós vamos ter 6 menos 2 vezes 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos vai ser 6 menos 2, 4, vezes 180. Isso vai dar 720 graus, que é a letra D de doido. Simples e direto, simples aplicação de fórmula. Agora, na segunda questão, nós temos uma questão um pouco mais trabalhosa, mais trabalhada, que é o seguinte: observa a figura a seguir, eu vou desenhar essa figura aqui, e na figura as retas R e S são paralelas, e ele quer a soma das medidas dos ângulos indicados na figura. A figura é exatamente isso aqui, vamos tentar reproduzi-la aqui da melhor forma possível.
Então, nós temos as retas R e S, que são paralelas, e os ângulos dados aqui, alfa, beta, gama e sigma. Então, a questão pede para você achar a soma exatamente desses ângulos. Então, nesse caso, nós vamos ter que fazer, essa figura é aberta, então nós vamos fazer uma mágica aqui, vamos fechar essa figura. Vou traçar uma reta aqui e como as retas R e S são perpendiculares, são paralelas, eu vou traçar uma perpendicular, ou seja, elas vão formar, essa reta vai formar 90 graus com as duas retas. Então, se você observar, nós acabamos de criar uma figura com 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, 6 lados, certo? 6 lados. Nós tínhamos 5 e eu acabei de criar mais um lado. Então, eu posso achar a soma dos ângulos dessa figura com 6 lados. A soma vai ser o mesmo cálculo que nós fizemos na questão anterior. 6 menos 2 vezes 180. Agora, quem é essa soma? É a soma de todos esses ângulos. Alfa mais beta mais gama mais sigma mais 90 graus, mais 90, que são os dois ângulos que eu criei agora. Tudo isso tem que dar 720, que é a soma dos ângulos de um hexágono, como nós vimos na questão anterior. Bom, então, eu vou repetir aqui, alfa mais beta mais gama mais sigma, porque é exatamente a soma que ele quer. 90 mais 90 dá 180 graus, que nós vamos passar para o outro membro. Então, alfa mais beta mais gama mais sigma é igual a 720 menos 180 graus, porque nós mudamos de membro e fazemos a operação inversa, se estava somando, vai subtrair. Aí, veja que no primeiro membro já apareceu a soma que a gente queria, a soma dos 4 ângulos pedidos na questão. Então, quando você subtrai 720 menos 180, vai dar 540 graus, que é a resposta que se encontra lá na letra E de Everaldete. Ok? Então, essa questão foi um pouco mais trabalhosa, uma vez que a gente teve que criar uma figura, criar um desenho aí para poder fechar e ter esse somatório. Bom, e a terceira questão, para a gente encerrar, é uma questão que vai dar um pouco mais de trabalho, porque também tem toda essa mistura, a gente vai ter que fazer umas invenções aqui, vai ter que ser um pouco mais criativo. A questão diz o seguinte: em um polígono regular ABCDE e reticências, o número de diagonais é 5 meios do número de lados. Determine o número de ângulo, a medida do ângulo agudo formado pelas mediatrizes dos lados AB e CD. Então, primeiro a gente vai ter que criar uma certa figura aí, que é o seguinte. Vamos criar aqui uma figura que tem alguns lados, pelo menos 4 lados, com A, B, C e D. E o que é uma mediatriz? Ele fala a questão diz que é uma mediatriz dos lados AB e CD. Mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular a esse ponto médio de um dos lados. Então, se eu traçar essa mediatriz aqui do lado AB, eu vou formar 90 graus, dentro e fora. A mesma coisa vai acontecer com o lado CD. Aí veja que as mediatrizes elas se encontram em um ponto que eu vou chamar de P e formam um ângulo que eu vou chamar de X. Então, é exatamente esse ângulo que a questão está pedindo. Observe que os ângulos B e C, eles são iguais, vou chamar de alfa, porque eles são iguais, são os dois ângulos de uma figura regular, que a questão diz lá em cima que é um polígono regular. Bom, com isso, a gente pode achar o número de lados que existia antigamente, inicialmente, quantos ângulos. Veja só, então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte: a questão diz que o número de diagonais é 5 vezes o número de lados. Então, o número de diagonais é 5n sobre 2. Igualando aquela fórmula das diagonais, nós vamos ter o seguinte, que 5n sobre 2 é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, observe que a gente pode simplificar n sobre 2 com n sobre 2. Então, nós vamos ter 5, que é igual a n menos 3. Ou seja, n é igual a 8.
Então, inicialmente, essa é uma figura com 8 lados, seria um octógono. E com isso, nós vamos para o segundo passo. Nós vamos encontrar o valor daquele ângulo ou daqueles ângulos internos que eu chamei de alfa. Então, a soma dos ângulos internos vai ser o seguinte. A soma dos ângulos internos vai ser 8 menos 2 vezes 180. Então, esse somatório vai dar... nós vamos ter 6 vezes 180 graus. E aí, com esse somatório, nós vamos achar o ângulo interno, pois o ângulo interno, que eu chamei de alfa, vai ser essa soma dividido por 8. Ou seja, esse alfa vai ser 6 vezes 180, vou deixar para simplificar aqui, dividido por 8. Então, o alfa, no final das contas, nós vamos ter 135 graus. Ok? Então, a gente já pode dizer que, olhando a figura, o terceiro passo, nós vamos voltar para a figura que eu acabei de criar. Essa figura ela tem 5 lados. Então, essa figura tem 5 lados. Ou seja, eu posso usar o N agora como 5. E a soma dos ângulos vai ser o ângulo X que nós queremos, mais alfa, mais 90, mais 90. Tudo isso vai ser igual a 5 menos 2 vezes 180, que é a fórmula da soma dos ângulos. O X eu não conheço, mas agora o alfa eu descobri que é 135. Mais 135 graus, mais, quando eu somar 90 com 90 dá 180, e nós vamos ter 5 menos 2, 3 vezes 180, que é a soma desses ângulos todos. Então, X vai ser igual a 3 vezes 180, nós vamos ter 540, menos esse somatório. 135, mais 135, 270, mais 180, 450 graus. Então, o valor de X será 540 menos 450 graus, nós vamos ter 90 graus. Significa que o ângulo agudo que nós estávamos procurando, na verdade é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, é o ângulo que as mediatrizes formam entre si. Beleza? Ok?